Olá, meus amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Estamos aqui na Escola do Espírito para que possamos dar sequência às nossas aulas, né? Hoje nós vamos falar sobre a justificação pela fé. E nesta aula eu quero apresentar a você 5 verdades profundas e transformadoras em cima desse tema, né? A justificação pela fé. Então vamos lá. Primeira coisa, a justificação ela é um ato jurídico de Deus. Ou seja, quando Deus nos declara justos, Ele está nos declarando inocentes, sem nenhuma culpa, ainda que nós tenhamos pecado. Mas quando a gente crê no Senhor Jesus, essa culpa ela não é mais atribuída. E a gente recebe isso quando a gente crê, por meio da fé, essa justiça é imputada a nós. Então, podemos entender que a justificação pela fé é uma das doutrinas centrais do Evangelho. Então, ela significa que Deus declara o pecador que creu em Jesus Cristo, ele é declarado justo, né? Então, o pecador, ele crê no Evangelho e a partir do momento que ele crê, então Deus lhe imputa a justiça. Ou seja, ele não é mais culpado, ele não é mais condenado. Agora, ele é justo. Ou seja, ser declarado justo significa que o passado dele foi apagado. É como se ele nunca tivesse pecado. Ou seja, o pecador vem para Deus na condição de pecador, mas quando ouve o Evangelho e crê, então todo o passado dele é apagado. E aí Deus bate o martelo e diz, eu te declaro justo. Ou seja, Deus não atribui mais o pecado. Ele não atribui mais a culpa, ele não atribui mais a condenação. Ao contrário disso, ele imputa. Irmãos, a justificação ela é imputada. Nós recebemos pela fé mediante a graça a justiça que vem de Cristo. Oh, glória a Deus. Então, a partir do momento que a gente crê no Senhor Jesus, não importa quantos pecados havíamos cometido, não importa a gravidade dos pecados, o que importa é que agora, nós em Cristo Jesus, como novas criaturas, não carregamos mais esse fardo. Ou seja, é removido de nós o pecado, a culpa do pecado, a condenação do pecado e agora imputada a justiça de Cristo. Agora, em Cristo Jesus, nós somos justos, somos santificados nele. Aleluia! Então, essa é a obra perfeita de Cristo, quando ele, não conhecendo o pecado, se faz pecado por nós. E ele fez essa obra para que ele se tornasse para Deus e por nós, sabedoria de Deus, justiça de Deus. Então, quando nós cremos, somos justos, somos santos, não porque a gente fez algo para se tornar, mas ele é que nos tornou pelo que ele fez. Aleluia! Então isso é muito poderoso, né? Glória a Deus. Então nós podemos dizer que não se trata, né, a justificação não se trata de uma transformação gradual do caráter, mas de um decreto divino, pelo qual Deus removeu de uma vez a culpa do pecado e atribuiu a nós, os que cremos em Cristo, a justiça dele. E como? É como se o supremo juiz do universo, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso, pronunciasse a sentença, absolvido. Ou seja, nós não somos mais culpados, somos absolvidos, somos inocentes. Não é imputado mais a nós nenhuma condenação, porque o próprio Senhor Jesus tornou-se culpado, ele foi condenado em nosso lugar, foi julgado por nós, sofreu a ira de Deus por nós, aleluia, para que nós hoje não sofrêssemos mais, né, a ira de Deus, o julgamento de Deus, a condenação, porque Jesus já fez isso em nosso lugar. Então podemos dizer que essa declaração não acontece porque o ser humano alcançou um nível elevado de santidade ou realizou obras suficientes para merecer essa justiça. Não, pelo contrário. Ela ocorre justamente quando o pecador ele reconhece a sua incapacidade de salvar a si mesmo. E aí deposita toda a sua confiança exclusivamente no único Salvador,
que é Jesus Cristo. Então, nesse contexto bíblico, justificar não significa tornar alguém moralmente perfeito instantaneamente, mas declará-lo justo diante da lei. Ou seja, Deus nos declara justo diante da lei, porque Cristo, ele veio e cumpriu toda a lei. Ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir a lei. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então essa obediência de Jesus, o fato dele ter cumprido a lei, foi feito com que ele alcançasse uma justiça que nós jamais conseguiríamos alcançar pela obediência à lei. Mas Jesus, ele alcançou essa justiça. Ele foi totalmente obediente. E aí quando nós cremos em Cristo, ele pega essa justiça provinda da sua obediência e é imputada a nós. E nós a recebemos pela fé, mediante a graça. Então essa distinção é importante, porque a santificação, ela é um processo contínuo, enquanto que a justificação já é um ato completo e definitivo. Agora imagina, por exemplo, uma dívida impossível de se pagar. Em vez de exigir o pagamento do devedor, alguém completamente inocente assume toda a obrigação de pagar essa conta e quita ela integralmente. Foi assim que Jesus Cristo fez. Então a justiça, ela foi satisfeita. E o devedor é legalmente considerado livre, porque uma vez quitada a dívida, então o devedor não é mais devedor. Foi isso que Jesus Cristo fez com a gente. Ele quitou a dívida. Aquilo que era contrário a nós, ele pagou, ele cancelou a dívida, pregou na cruz e nos declarou sem dívida, totalmente inocentes. Então a justiça, ela foi satisfeita, o devedor é legalmente considerado inocente, livre, sem culpa, sem dívida alguma. Então essa ilustração nos ajuda a compreender a obra realizada pelo Senhor Jesus lá na cruz. Aleluia! Então, a justificação que a gente recebe pela fé, ela elimina toda a condenação para aqueles que estão em Cristo. Isso é importante observar. É para aqueles que estão em Cristo. Não é aqueles que só ouviram o Evangelho, mas não tomaram a decisão. Não são os frequentadores de igreja. São aqueles que ouviram o Evangelho, creram no Evangelho e receberam a Cristo como Senhor e Salvador, confessando com a boca e crendo com o coração. É para estes, os que creram, que a justificação é imputada. A culpa que antes, separava o homem de Deus é completamente removida através do sacrifício perfeito do Senhor Jesus lá na cruz. Então foi estabelecida, através do sacrifício de Jesus, uma nova posição espiritual diante do Pai. Então, através do que Cristo fez, eu fui posicionado. Todos nós fomos posicionados através do que Cristo fez. Então, qual é a nossa posição? É estar junto com Ele, assentado nos lugares celestiais. Ou seja, nós não somos mais servos, escravos. Nós somos como Ele é. Então, Jesus, Ele é rei. Nós também somos. Por isso que Ele é chamado de o Rei dos Reis. Jesus, Ele é Senhor. Nós também somos. Por isso que Ele é chamado o Senhor dos Senhores. Jesus, Ele é justo. Nós também somos. Porque a justiça dele foi imputada a nós. Jesus, Ele é santo. Nós também somos. Porque santo significa aquele que é separado. E nós também fomos separados. Separados para ser de Deus. Aleluia! Por isso que o Senhor Jesus disse: Vós não sois do mundo, como eu do mundo não sou. Então, se nós não somos mais do mundo, se nós somos a nação santa, o povo adquirido, então nós somos santos. Porque a palavra santo não significa ser perfeito no sentido de nunca pecar ou nunca ter cometido um pecado. Mas santo significa separado, consagrado. E é isso que Jesus Cristo fez. Ele nos comprou para Deus. Nós somos de Deus, comprados pelo sangue de Cristo, pelo qual nós fomos também lavados, purificados, santificados.
Glória a Deus. Então, essa verdade profunda, ela produz segurança para todo aquele, né, que está em Cristo. Então, a nossa aceitação diante de Deus não depende das oscilações das nossas emoções ou do nosso desempenho diário, mas sim da perfeita obra consumada por Cristo lá no Calvário. Eita glória, maravilha. Portanto, gente, a justificação nada mais é do que uma declaração graciosa e irrevogável de Deus, que pega o pecador, né, que creu, e o coloca numa posição plena de aceitação diante do trono de Deus, diante do trono da graça. Glória a Deus, aleluia. Agora, a segunda coisa que eu quero falar a respeito da justificação. A justificação a gente recebe somente pela fé. Então, podemos dizer que a fé é o meio pelo qual nós recebemos essa justificação. Então, a justificação não é algo que a gente conquista por esforço, por mérito, por performance. Não. É algo que foi nos dado gratuitamente e nós apenas temos que receber. Nós recebemos através do quê? Da fé. Então, a Bíblia, ela nos ensina que a justificação, ela é recebida assim. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a fé, ela não é uma obra meritória, nem um pagamento exigido por Deus, mas é uma mão vazia que recebe o presente da salvação oferecido gratuitamente. Crer no Senhor Jesus, gente, significa confiar plenamente em sua pessoa ou na sua obra redentora. É abandonar qualquer tentativa de autopromoção espiritual, é descansar na suficiência do sacrifício realizado por Jesus lá no Calvário. A verdadeira fé, ela reconhece que nenhuma quantidade de boas ações, boas obras, pode apagar o pecado ou produzir uma justiça que seja suficiente de um Deus que é tão santo. Por isso, ela se volta inteiramente para Jesus, porque Ele é o nosso único Salvador. E se Ele é o nosso único e suficiente Salvador, então a gente não pode contar com as nossas obras, com as nossas performances. Não, Jesus é o único que salva. E a salvação vem por meio de se crer nele, de se receber o que Ele nos dá de forma gratuita. Então, essa confiança também envolve essa dependência contínua. Nós sempre vamos depender de Jesus, sempre vamos depender do nosso Salvador. Então o cristão, ele não apenas inicia a sua caminhada pela fé, mas ele permanece vivendo diariamente apoiado nas promessas de Deus. Então, por exemplo, se o Senhor Jesus prometeu que vai vir nos buscar, Ele vai cumprir essa promessa. Então, nós vivemos debaixo dessa esperança, dessa bendita esperança, totalmente dependendo dele. Ou seja, para sermos salvos, nós dependemos dele, e para que possamos ser redimidos desse mundo, no arrebatamento, também dependemos dele. E o que nós fazemos? Continuamos na fé, esperando, né, com paciência. Porque a fé não é o firme fundamento das coisas que se espera, e não é a prova daquilo que não se vê. Então é assim que a gente deve viver, mediante essa fé. Aleluia. Então, gente, ao longo das Escrituras, nós vamos vendo exemplos, né, tanto de homens como também de mulheres, que foram aceitos por Deus porque simplesmente confiaram em sua palavra. Então a fé sempre será, foi e sempre será o caminho pelo qual o ser humano responde ao chamado divino. Então é pela fé. Por exemplo, Abraão, ele se tornou um pai de multidões, foi pela fé dele. A Bíblia diz que ele foi justificado pela fé, porque creu. E aí Deus imputou justiça a Abraão. Então, quando alguém coloca a sua fé em Cristo e deixa de depender de seus próprios méritos e passa a confiar exclusivamente na justiça concedida por Deus, então ele se torna
justo, ele é declarado, na verdade, né? Passa a ser declarado justo, como Abraão. Deus declarou ele justo, não porque por causa das obras de Abraão, porque Abraão, em relação às obras, ele falhou, e não foi uma, nem duas vezes, né? Mas Deus o declarou justo quando ele creu. A Bíblia diz isso, a Bíblia ensina isso, que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. E é assim que Deus imputa a justiça a nós, quando a gente crê, quando a gente confia, quando a gente depende totalmente dele. Então, é assim que funciona. A fé, ela não cria a salvação, mas recebe aquilo que Deus já providenciou através da obra perfeita de Jesus. Então, nós não somos criadores da salvação, nós somos recebedores da salvação, por meio da obra de Cristo. Amém? Então vamos lá. Terceira coisa em relação à justificação. A justiça de Cristo é uma imputação. Não é algo construído, não é algo conquistado, é algo imputado. Então esse, podemos dizer que é um dos aspectos mais profundos da justificação, que é a chamada imputação da justiça de Cristo no pecador que creu, né? Que creu e agora se tornou crente, deixou de ser pecador para ser crente em Cristo Jesus. Então isso significa que Deus ele dá crédito, ele acredita ao crente a perfeita obediência de seu filho. Isso é muito profundo. Jesus foi quem obedeceu. Ele obedeceu até a morte e morte de cruz. Então Deus pega a justiça de Jesus na sua obediência e imputa naquele que era desobediente. Então é imputada a nós essa justiça. Glória a Deus, por aquilo que Cristo fez. Aleluia! Então podemos dizer que Jesus ele viveu uma vida completamente sem pecado. Ele nunca pecou. Ele cumpriu perfeitamente toda a vontade do Pai. Ele satisfez toda a justiça da lei. E essa justiça perfeita, né, do Filho Jesus, torna-se diante de Deus a posição legal daqueles que se unem a Cristo pela fé. Então, a partir do momento que eu me uno a Cristo, eu me torno como Ele. Então veja bem, Ele é justo, Ele é perfeito, eu não sou. Mas quando eu sou colocado dentro dele, então eu passo a ser o que Ele é, porque eu estou nele, eu estou dentro dele. Então quando o Pai olha para nós, Ele vê a justiça do Filho, a justiça de Cristo, e considera a justiça de Cristo. Aleluias! E é assim que a gente vive debaixo desse manto de proteção, do sangue, do sacrifício, da justiça de Cristo, da obediência de Cristo. É muito profundo. Então podemos entender que ao mesmo tempo em que os nossos pecados são colocados sobre Jesus na cruz, a sua justiça é atribuída a nós. Então você vê, é uma troca, é uma substituição. Jesus ele se torna pecado para que nós nos tornemos justos. Ele toma a nossa culpa para que nós sejamos inocentados. Então na cruz foi feita uma substituição. Ele se tornou o que nós éramos para que hoje nos tornemos pela fé o que ele é. Então essa maravilhosa troca revela a profundidade do plano da redenção. Então esse princípio demonstra que a nossa esperança não está em nossa capacidade de sermos suficientemente bons. Não, mas na perfeição daquele que viveu e morreu em nosso lugar. Então cada vez que Deus ele olha para o crente justificado, ele vê nele a justiça de Cristo e não mais a condenação causada pelo pecado. Então essa é uma realidade espiritual que traz um enorme conforto para o nosso coração. Ou seja, saber que Deus não nos olha mais como se fosse um juiz, mas Ele olha para nós e nos vê como filhos amados, porque Jesus, Ele é o Filho amado. E como nós estamos em Cristo, então nós nos tornamos co-herdeiros, porque Jesus é Filho e a Bíblia diz que nós também somos filhos. E se somos filhos,
Logo, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, tudo que Cristo herdou do Pai, nós herdamos com Ele. Então, se Ele é justo, nós herdamos essa justiça. Se Ele é santo, nós herdamos essa santidade, né? Se Ele é puro, nós herdamos tudo isso. Então, tudo isso está relacionado à nossa nova criatura, ao nosso novo homem em Cristo, o nosso homem interior, e não ao nosso homem exterior. Eu não estou falando aqui da nossa natureza humana carnal. Eu estou falando do Espírito que foi recriado, que nasceu de Deus, que tornou-se semelhante a Ele, e que nesse homem interior, sim, é que foi imputado essa justiça. E só lembrando que o nosso homem interior é a verdadeira pessoa. O nosso espírito, aonde habita o Espírito Santo e aonde foi imputado a nós essa justiça que é pela fé. Aleluia! Então, gente, essa verdade, ela não incentiva uma vida de negligência espiritual, como muitos falam por aí. Pelo contrário. Quando a gente entende que nós somos justificados sem nenhum mérito, mas pela graça, mediante a fé, somos justificados, que essa justiça é imputada a nós, isso vai despertar o quê? Desejo de pecar? Pelo amor de Deus, claro que não. Vai despertar gratidão e amor, motivando o cristão a viver em obediência como resposta ao que ele já recebeu. Então, gente, a imputação da justiça de Cristo é um dos maiores tesouros do Evangelho, pois garante que a nossa aceitação diante do Pai repousa sobre um fundamento eterno e perfeito. Então, ser declarado justo não é uma licença para a gente viver como a gente quer. Não, ser declarado justo significa que agora nós podemos servir a Deus com liberdade, não temos mais o jugo do pecado, não temos mais a natureza, aquela natureza antiga, aquela natureza adâmica, aquela natureza pecaminosa. Agora nós podemos servir a Deus com amor, com liberdade, com paz, com gratidão, porque é isso que Deus deseja, que a gente sirva a Ele de todo o nosso coração, sem peso, sem culpa, sem condenação. Glória a Deus. Agora, a quarta coisa em relação à justificação é que a justificação sempre produz paz com Deus. Então, todo aquele que é justificado, ele nunca vai perder a sua paz com Deus. Ele pode até perder a paz com a sua consciência, mas com Deus não se perde. Então, antes da justificação, o pecado ele criava uma barreira entre Deus e o homem. A humanidade estava separada do Criador e sujeita à condenação por causa da sua rebelião. Entretanto, quando Deus justifica o pecador pela fé, então essa inimizade ela é removida. O relacionamento quebrado é restaurado e o crente passa a desfrutar de paz com Deus. E essa paz, ela vai muito além de sentimentos, de emoções. Trata-se de uma nova condição espiritual na qual não existe mais acusação judicial contra aquele que está em Cristo Jesus. Por isso que a palavra de Deus diz que nada, absolutamente nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não há mais nenhuma condenação. O diabo não tem mais do que nos acusar. Por quê? Porque não há mais culpa em nós. E isso produz essa paz. Somos reconciliados por Deus por meio do sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, qual a consequência disso, dessa justificação? A consequência é que agora todo aquele que é de Jesus pode se aproximar de Deus com confiança, sabendo que foi plenamente reconciliado por meio do sangue de Cristo. Então nós não precisamos mais ter medo. Se você erra, tropeça, se você peca, você pode se aproximar de Deus, que Deus não vai te rejeitar, Deus não vai ficar te culpando, Deus não vai ficar jogando o pecado na tua cara, mas Ele vai te receber, Ele vai te restaurar, Ele vai te limpar. Como a parábola do filho pródigo. Como que o pai recebeu o filho pródigo? Acusando ele, jogando as coisas na cara dele, falando do passado dele? Não, o pai nem fez menção do que ele fez, mas estava feliz pelo fato do filho ter voltado. E o que o pai faz? Ou como que o pai recebe o filho que havia desperdiçado os seus bens, que havia se sujado totalmente
no lamaçal do pecado, o pai o recebe de bom grado, feliz, alegre, e restaura ele, purifica ele, manda colocar novo anel, novas vestes, manda fazer festa. Então, Deus não nos rejeita mais, mas nos convida a vir até ele quando nós muitas vezes perdemos, né, o norte, perdemos o contato com Deus por causa da nossa natureza humana, quando a gente erra o alvo. Então a gente se volta para Deus, e Deus nos recebe com muita alegria, não com chicote na mão, não bravo, não irado, não com um martelo ali para dar uma sentença, não, mas ele recebe de braços abertos e nos restaura, nos purifica, nos lava. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então podemos dizer que essa reconciliação, ela transforma completamente a maneira como a gente enxerga o Pai. Em vez da gente viver sob constante medo da rejeição, nós passamos a experimentar uma segurança em seu amor e também na sua fidelidade. Então, mesmo quando nós estamos enfrentando dificuldades ou correções divinas, né, como a disciplina de Deus, nós sabemos que elas procedem de um Pai que é amoroso. Um pai que nos ama e que já nos recebeu em sua família. E não de um juiz que está buscando condenação, né, com base em leis. Não, Deus ele age conosco com base no amor que ele tem para cada um daqueles que se tornaram filhos dele. Esse é o relacionamento de Deus para com os que creem. Relacionamento de pai para filho. E não relacionamento de juiz para réu. Amém? Glória a Deus. Então, gente, a paz resultante da justificação torna-se uma fonte permanente de esperança, sustentando o coração em meio às provações da vida. Aleluia, glória a Deus. Então agora vamos falar sobre a quinta coisa, né? Em relação à justificação, é que a justificação pela fé, ela sempre vai nos conduzir a uma vida transformada. Exatamente isso. Embora a justificação ela seja recebida exclusivamente pela fé, ela nunca permanece isolada. Quem foi verdadeiramente justificado vai experimentar uma transformação sempre progressiva, produzida, claro, pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. As boas obras, elas não são a causa da justificação, mas o seu fruto natural. Então uma pessoa ela não tem que fazer boas obras para ser declarada justa. Não, Deus já a declara justa, e quando a declaração é feita, ou seja, quando Deus nos imputa essa justiça, então nós vamos produzir o fruto dessa justiça. Então, como a gente pode comparar, né? Uma árvore saudável, ela vai produzir bons frutos, porque ela está viva. Então, ela não vai ficar tentando produzir. Ela, por ter vida, naturalmente, ela vai produzir os frutos. Então, gente, quando nós compreendemos que nós fomos aceitos por Deus mediante Cristo, então nasce em nós um profundo desejo de viver para a sua glória. E a obediência, a nossa obediência, ela deixa de ser uma tentativa de conquistar salvação ou agrado de Deus e passa a ser uma resposta de gratidão. Então nós obedecemos a Deus por gratidão e não para tentar agradá-lo, porque nós já somos agradáveis a Ele simplesmente pelo fato de nós termos crido e por meio da fé recebido essa justiça que vem de Cristo, né? Somos justificados pela fé. Glória a Deus. Então podemos dizer que essa transformação, ela alcança todas as áreas da nossa existência. Por exemplo, os pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes, os nossos relacionamentos e também as nossas prioridades. A fé genuína, ela vai produzir evidências visíveis ao longo da nossa caminhada cristã. O cristão, ele continua enfrentando lutas, tá? Ele vai continuar enfrentando lutas contra o pecado. Não quer dizer que se você foi justificado, você não vai ter mais lutas. Não. A Bíblia diz que a gente luta contra o pecado e que a gente ainda não lutou contra o pecado até o sangue. Então a luta sempre vai ter contra o pecado, contra a carne, contra o mundo, né? Mas agora nós possuímos uma nova identidade e uma nova direção.
A nossa confiança permanece na obra consumada de Cristo enquanto a gente vai crescendo e amadurecendo, né, em santidade, né, em fé. Aleluias. Outra coisa também é que a justificação, ela também fortalece a humildade, pois lembra constantemente que toda a salvação, ela é um resultado da graça divina e não do nosso mérito. Então isso elimina qualquer espaço para orgulho, soberba, arrogância, elimina totalmente isso. Em última análise, podemos dizer que a justificação pela fé, ela revela a perfeição do plano de Deus. Ou seja, um pecador, ele é declarado justo por causa de Cristo e reconciliado com o Pai e conduzido para uma vida justa por causa de Cristo. Aleluia! Então nós somos reconciliados, nós somos conduzidos para uma vida cada vez mais moldada pela ação do Espírito Santo, vivendo não mais para conquistar o favor de Deus, mas porque já fomos conquistados por Deus. Então nós já temos o favor de Deus. E para a gente viver a plenitude desse favor, só existe uma forma: é crendo, é pela fé, é recebendo, é tomando posse. É isso que nós devemos fazer. Amém? Glória a Deus. Então, na próxima aula, nós vamos fazer uma explanação bíblica dessas 5 verdades sobre a justificação pela fé. Então, até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Fiquem na paz. Aleluia.